O que acontece, pessoal? Na hora da gravação da etapa 3 deu um problema e o vídeo ele só toca um pedaço, né? Então, no final, eu vou dar uma passada aqui em cima da parte que eu fiz na etapa 3, né? Que é a parte teórica, basicamente, tá certo? Então, qual que é a minha sugestão, tá? Vou resolver esse exercício 1 com vocês, tá certo? E no 2, pessoal, o que vai acontecer? Se a gente for fazer esse exercício 2 aqui todo, nós vamos gastar um bom tempo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a solução dele, né? Escaneada, e vou explicar no papel escaneado, para dar tempo da gente trabalhar com a parte de máquinas de corrente contínua, tá certo? Aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês podem me acionar aí no WhatsApp, né? Porque não é que o exercício seja difícil, tá certo? Vamos ver que ele está dentro do escopo aí do que a gente tá vendo na disciplina. Ele toma muito tempo, tá certo? Eles são várias etapas, e como são 4 conjuntos de cargas diferentes, tem uma carga trifásica, né? Lâmpada, e de 220 volts, tem a carga aqui de 127, tem os motores monofásicos, né? Então, aí eu vou resolver ele com vocês, vou passar a solução, tá? E vou explicar, beleza? Então, é isso que eu tenho em mente aí para a aula de hoje, tá, pessoal? A gente vai resolver essa etapa 2, né? Porque o ideal seria se a gente ficar só com a parte de corrente contínua nessa última etapa, né? Mas faltou isso, tá? E ela é uma parte importante para complementar, né? Para fechar a nossa ementa. A parte 2, tá? É a parte de máquina de corrente contínua, tá certo? Então, se tudo der certo aí, vai dar tempo de a gente ver tudo aí, beleza? No mais, pessoal, para vocês que são, enquanto engenheiros de Minas, né? Essa disciplina, como eu expliquei no início do curso, é uma disciplina basicona, no sentido assim, de você ter uma visão, né, de eletricidade, uma visão da parte de máquinas do ponto de vista do que você precisa enquanto engenheiro de Minas, tá certo? Se vocês tiverem maiores interesses, né, vocês podem pegar aqui tanto esse livro que eu disponibilizei para vocês, né, sobre máquinas elétricas. A gente acha que não, tá? Principalmente quem caminhar aí para o mundo do empreendedorismo, né? Muitas vezes você não pode depender de alguém para fazer para você, não, porque muitas vezes a mão de obra é cara. Então você mesmo tem que meter bronca, tá? Essa etapa 4 aqui, essa unidade 4, por exemplo, né? Uma parte de máquina de corrente, máquinas síncronas. Então depois vocês podem dar uma lida, né? Dar uma lida em barragens hidrelétricas, basicamente é onde a gente aplica, né, as máquinas síncronas, tá? Em geração de energia, né, em barragens, tá? Em motor, normalmente a gente usa motor de indução, tá certo? Motor de corrente alternada de indução. Mas o período, ainda mais com esse período remoto, né, EAD, não dá tempo da gente, vocês podem também matricular nas disciplinas como eletiva da engenharia de controle e automação. Então, lá tem máquinas elétricas, tem acionamentos elétricos, né? Tem outras disciplinas que complementam, que dão continuidade ao que nós vimos aqui no curso, tá certo? E antes de mais nada, pessoal, antes que eu me esqueça, né? Praticamente hoje é o nosso encontro de aula. Próximo eu vou disponibilizar a atividade avaliativa para vocês, né? Que está proposta na ementa. Então, eu pretendo fazer isso na quinta-feira, às 9 da manhã, na parte da manhã, tá certo? Aí eu vou liberar às 9 horas, né? Vou mandar um aviso, vocês vão baixar a prova, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa prova. Eu vou fazer um pouco diferente da prova passada, tá? Porque eu tive que fazer uma prova maior, com escopo maior, e dei mais prazo. Na verdade, eu vou diminuir o prazo, em volta de umas 3 horas no máximo, tá? Começando às 9, né? E aí eu vou fazer a prova dentro disso, né? Uma prova mais simples, no sentido assim, de mais rápida de ser resolvida, mas trabalhando em cima das listas, tá? Então vocês vão ter todo acesso ao material, né? Que é a prova que vocês podem consultar o material de vocês, mas
está sendo elaborada pensando nisso, né? O aluno vai ter um tempo mais reduzido, tá certo? Mas para a gente trabalhar em cima de testar o conhecimento em cima do que nós vimos, né? Dentro bem dentro da realidade que nós vimos aí, a realidade que vocês vão precisar, beleza? E queria dizer também que eu gostei muito de ter dado essa disciplina, né? Nós não terminamos ainda, mas para o curso de Engenharia de Minas, né? Vocês me surpreenderam. Um pessoal bem presente, bem participativo, né? Então, muitas vezes a gente vai dar uma disciplina. Isso, para mim, mostrou um pouco da qualidade do curso de Minas, né? A demanda, a mineração tá chamando bastante atenção dos jovens, né? O mercado, de modo geral, a balança comercial brasileira, ela é muito influenciada pela mineração. Então, isso eu achei muito bacana, porque normalmente, por exemplo, às vezes o aluno fica com a ideia assim, não vou precisar disso mesmo, né? Vou trabalhar como engenheiro de Minas e não vou mexer com isso. E aí vocês demonstraram para mim, pelo menos, uma visão diferente, né? Me deram uma satisfação de estar dando essa disciplina para vocês, né? Embora o regime tenha sido remoto, né? O ideal para a gente é dar aula, né? A gente gosta disso, mas também estamos aprendendo aqui, tá certo? Então, pessoal, 9h12 agora. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nenhuma consideração, eu vou começar aqui, então, a resolver o exercício. O exercício. Eu editei o prazo de entrega da lista, tá? Lá no Moodle. Então, eu até pontuei aí agora. A prova de vocês, eu vou corrigir fechar essas notas na quinta. Então, coloquei para vocês entregarem para mim. Vou olhar aqui. Então, olha lá. Quarta-feira, às 23h59, tá? Só que se você tentar entregar na quinta pela manhã, você ainda consegue. Tem que olhar o horário lá certinho, tá, pessoal? Aí vai aparecer lá para mim que foi entregue, né? Se eu colocar para entregar na quinta, aí a pessoa depois reclama que tentou entregar às 11 horas e não conseguiu. Então, eu coloquei a data de 23h59. Na quinta-feira, na parte da manhã, você ainda consegue entregar, tá certo? Então, se for tentar à tarde, não vai conseguir, porque eu preciso fechar essas notas. Beleza? Então, tá aí. Então, agora nós vamos começar, então, a nossa aula. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, resolver esse exercício 1. Tá certo? Bom, o segredo desse exercício aí, pessoal, é fazer um bom desenho, um bom esquema. Não precisa ser desenho bonito, né? Não precisa preocupar em fazer tudo bonitinho com régua, não. Mas na hora que você fizer um desenho, você vai ter uma visualização de boa parte do que você precisa aí. E uma outra coisa, pessoal, vocês vão lembrar que a tensão da rede elétrica da casa de vocês, V, é igual a 127 volts. VAC. O pessoal fala 110 volts por questões históricas, né? Mas se você for lá no medidor, ele vai dar 127 volts alternado, tá? E esse valor é RMS. Esse valor aqui, ó, é VRMS-AC, né? O que é o... Porque se você pegar essa tensão aqui, se você pegar essa ponta aqui, ó, esse valor é RMS. Esse valor aqui é o valor de pico dividido por raiz de 2, tá? Então, nós já aprendemos lá Se eu pegar minha calculadora aqui, ó, e aí você multiplica 127 por raiz de 2. Olha a hora que a bateria foi falar que está com a bateria fraca. Warning. Tomara que seja só warning. Ei, caramba, hein? Bom, beleza, vamos ver se... Então, pessoal, 127 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vai dar 179, uns quebrados. 179,6 é o valor de pico. É esse valor aqui, ó. Tá? Esse valor aqui é o valor de pico e aqui menos 179. Menos 180 aproximadamente, tá? 0,6. Bom, aí, pessoal, se eu pegar duas fases, né? Se eu pegar num padrão bifásico, né? Uma ponta do medidor é 127, que é uma fase.
A outra ponta em 127, ó, L1, L2, L3 e neutro. Vamos imaginar uma rede trifásica. Se eu medir entre neutro e fase, vai dar 127 volts, tá? Agora, e se eu medir fase e fase, entre duas pontas que sejam fase, entre fases, geometricamente, né, nós mostramos isso ao longo do curso para vocês, que isso aqui, na verdade, vai dar 220 volts. Então, você vai procurar a tensão fase-fase, qual o número que você vai multiplicar em 127 para dar 220. Esse é um grande... 127, se você multiplicar por raiz de 2, vai dar 180. Então, não é. Tá certo? Isso aí vocês vão ver. Depois vocês vão ficar com essa dúvida aí. Mas 127 vezes raiz de 3, vai dar os 219,97, vai dar 220, tá? Então, se eu multiplicar 127 vezes raiz de 3, vai dar mais ou menos 220 volts, tá certo? Então, se você pegar duas pontas aí, fase e fase, vai dar 220. Então, isso vai ajudar a gente aqui agora na resolução dessa etapa, desse exercício aqui agora. Então, vou salvar aqui as ilustrações, né? CAT 129, encontro 11. Eu estou colocando encontro 11, mas acho que isso não está errado, tá? Ilustração. Bom, então vamos seguir então vamos seguir o nosso escopo aqui. Ele está dizendo o seguinte: um alternador trifásico, né, alimenta uma rede, a tensão de fase é 127. Olha lá, a rede da sua casa, 127 volts, frequência 60 Hz. Ele colocou três resistências idênticas. Primeiro, ele está pedindo os esquemas de ligação possível, tá? Estrela ou triângulo. Bom, embora, pessoal, seja possível mudar a ligação lá no padrão, tanto ligação estrela quanto ligação triângulo, tá? Eu vou assumir que a ligação no padrão é estrela, tá certo? E vou mudar as ligações no lado da carga, tá certo? Se vocês quiserem depois testar todas as ligações possíveis, né? Você pode ir lá no livro do Boylestad, que ele trabalha com todas as configurações possíveis, né? Primeiro ele coloca lá no gerador estrela, depois coloca no gerador triângulo, né? Depois muda na carga estrela, depois põe na carga triângulo. As quatro possibilidades, tá? Então, embora seja possível, nós vamos assumir o gerador aqui com essas tensões que ele deu, tá certo? 127 volts, né? E aí nós vamos variar da carga, porque senão vai gastar muito tempo, tá certo? Então, deixa eu pegar minha cola aqui para eu colocar na hora de fazer as contas, ficar mais fácil. Bom, então, um gerador, né? Um alternador, na verdade, né? Então, o que ele está dizendo aqui, ó. Fonte trifásica, né? Está dizendo que a fonte é trifásica. Então, ó, fonte trifásica. Fonte trifásica. Fonte trifásica, pessoal, a gente usa esse símbolo aqui, ó, né? O que ele está dizendo, ó, é que nós vamos colocar o alternador lá no padrão, né? Uma ligação Y, ou estrela também, tá? E essas pontas aqui, ele está dizendo, você não está vendo, mas a ligação lá, as bobinas estão desse jeito. Tá certo? Bom, aqui é o lado do gerador. Gerador ou alternador, tá? Ou alternador que está gerando corrente alternada. Então, agora no lado da carga, né? Na carga, imagina o motor. Eu posso ligar ele em delta. Parece um delta lá da matemática, tá? Seria assim. Delta ou triângulo também, né? Aí o que acontece, pessoal? Se vocês pegarem a tensão de linha, tá? Essa tensão aqui é a tensão de fase, que esse ponto aqui é o neutro. Então, imagina que isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C.
Se você pegar o multímetro de A até N, vai dar a tensão de fase. Quando você pega essa tensão aqui nessas duas pontas aqui, chama de tensão de linha, U, tá? Se aqui for 127, pessoal, volts, tensão de fase, né? Se for 127, vai dar... se for tensão 127, aqui vai dar tensão de linha 220, tá certo? Então, aqui, ó, 127 volts aqui também. Então, as três fases têm o mesmo valor da tensão de fase, 127 volts. Então, a tensão de linha é 220, tá certo? Então, a gente coloca 1 para diferenciar. Quando eu estiver falando tensão de linha da fonte e tensão de fase, beleza? Bom, se eu pegar essas duas pontas aqui, pessoal, e ligar nessa maneira de ligação, observe o seguinte, que a tensão de fase do lado da carga é igual à tensão de linha. Olha lá para você ver, ó. É igual a 1. Porque você pegou esse fio aqui, ó, 220, e ligou em cima dessa carga, de cada fase, né? Então, as ligações que quando você fizer na carga, VF é igual a 1, tá? As correntes, pessoal, as correntes, elas estão numa relação, a tensão de fase que chega aqui em cada fase aqui, ó, ela é a corrente de linha dividido por raiz de 3, tá certo? Então, quando a tensão de fase for igual à tensão de linha, a corrente está relacionada por uma razão aqui de raiz de 3, com a tensão com a corrente de linha. Beleza? Bom, a outra maneira seria ligar essa carga em triângulo, em estrela, que seria dessa maneira aqui, ó. Imagina que eu ligo ela aqui dessa maneira, né? Então, essas três pontas aqui, ó, vamos pegar em cada ponta dessas aqui que você está olhando. Dessa maneira aqui seria a maneira estrela, ou Y. Se você olhar isso aí, vai ver que tem um Y aí de cabeça para baixo, tá? Lá em cima eu falei delta ou triângulo. Então, aqui, eu nem escrevi aqui, ó, delta. Delta porque parece um delta, ou triângulo. Tá certo? Bom, se eu ligar essa carga aqui em estrela, pessoal, Y, observe que está vindo 220 volts aqui, tá certo? 220 volts sendo aplicado, né, nessas pontas aqui, ó. Então, a tensão de fase, né, imagina, se eu aplicar 220 volts aqui, ó, 220 volts, cada fase dessa aqui, ó, a tensão vai ser menor, porque vai dividir 220, tá? Não é dividido por 2, porque tem um triângulo aqui, ó. Então, essa razão entre a tensão de fase e U é uma razão de raiz de 3. É uma razão de raiz de 3, tá? E a corrente que vem aqui na linha, pessoal, a corrente de linha, é a mesma corrente que vai chegar na fase. Tá vendo? A corrente vai chegar aqui, ó. Então, IF vai ser igual a IL. Tá certo? Essas ligações aí, né? Elas têm essas relações aí, ó. Essa aqui, se a ligação for delta ou triângulo. Essa aqui, se a ligação for estrela. Tá certo? Eu não sei por que cargas d'água que hoje está pedindo para permitir todo mundo, né? Isso aí normalmente é automático. Mas, enfim. Então, vamos. Bom, então o que ele está dizendo aqui, pessoal? Para facilitar a nossa vida, ele falou que fez as ligações com três resistências idênticas, né? Ele quer saber, na verdade, as ligações possíveis. Então, são essas ligações aqui, ó. Delta ou estrela, tá? E lá no lado gerador, você pode variar também o gerador para Y e delta, tá certo? Então, basicamente, a letra A seria isso. A letra A aí seria isso. Então, no gerador, você pode ligar também, em vez de delta aqui, ó, seria a outra maneira, né? Você pega as bobinas aqui do gerador, seria... Aí você liga ele aqui, ó. Delta seria isso.
Aí a ligação aqui seria delta. Tá certo? Bom, aí o que ele está perguntando para a gente na letra B agora? Qual é o valor da corrente? Calcular a corrente em cada fase na carga e no alternador para cada ligação do item A. Bom, então na letra B aqui agora, pessoal, na letra B, tem a solução desse exercício completo lá no livro do Bolenstadt. No livro do Bolenstadt, tá? Então, letra B. Bom, primeiro vamos considerar que o alternador está ligado em Y. Isso aqui é o fonte CA. É o que está te fornecendo energia, tá? Aí nós vamos ligar a primeira ligação aqui, vai ser delta. Como ele falou que são três resistências idênticas, pessoal, então vai ser R aqui, né? R. Qual que é a vantagem disso? O sistema vai ficar equilibrado. Está equilibrado. A corrente em cada carga vai ser igual, tá? Bom, ele quer calcular. Primeiro nós temos que calcular a potência, né? Então nós vamos aqui, ó, potência em cada fase. Potência em cada fase. Bom, a potência em cada fase aqui, pessoal, o sistema trifásico ele tem uma característica. A potência total, esse sistema aqui ele dissipa uma potência P. Em cada fase, essa potência vai ser dividida por 3. Tá? Então, a potência em cada fase, vamos chamar aqui de PF, vai ser igual à potência total dividido por 3. Tá? Porque cada resistor desse aqui vai fornecer uma quantidade aqui de... Então, na ligação delta, nesse tipo de ligação, ó, ele já disse que a fonte lá fornece 220. U é igual a 220 volts. Tá? Então, a tensão de fase vai ser igual a 127. Por que eu sei que é 127? É 220 dividido por raiz de 3. Porque na hora que eu pegar essa ponta aqui e ligar aqui, ó, você vai olhar. Aliás, desculpa. Estou fazendo besteira aqui. Não, tá certo, né? Não, a tensão de fase aqui é 220. A tensão de fase é 220. Então, a tensão que eu vou aplicar aqui, ó, é 220, tá? Então, na verdade, essa última linha aqui está errada. A tensão de fase é 220. Tensão de fase aqui é 220, ó. Volts. O que implica, pessoal, que a corrente de fase vai ser igual... Tem 220 aplicado aqui, ó. Volts. A resistência eu conheço. Foi dado. Então, isso aqui vai ser 220 volts dividido por 63,5 ohms. Isso aqui vai ser igual a 3,46 amperes. Eu sei a tensão que está sendo aplicada. Isso aqui é uma carga resistiva. Tá certo? Então, está aí 3,46 amperes. Bom, e se eu considerar as três fases, né? A corrente aqui nas três fases. Então, a corrente nas três fases vai ser, considerando para as três fases, na carga, 2 pontos. A corrente total vai ser igual a 3 vezes a corrente das fases. Então, vai ser igual a 3,46, né? Ampere, que vai ser igual a 10,4 ampere. Então, ele está dizendo, pessoal, que se eu somar todas as correntes na carga, aí está dando 10,4, tá certo?
Mas aí agora eu quero saber o seguinte, qual é a corrente que está sendo drenada do gerador, desse gerador aqui, ó. Nesse tipo de ligação, pessoal, a corrente em cada fase aqui, ó, ela sai do gerador, tá? Com uma relação de raiz de 3. Então, nós vamos vir aqui e fazer esse cálculo. Relação de raiz de 3. Então, a corrente total drenada do alternador, corrente total drenada do alternador, dois pontos, vai ser igual IF, tensão de fase na carga, é a tensão da linha, dividido por raiz de 3. O que implica que a tensão em cada linha vai ser IF dividido por vezes raiz de 3. Tá? Então, isso aqui vai ser igual, como a gente sabe, que as 10,4, que é a corrente total, vezes raiz de 3. Isso aqui vai ser igual a 18 amperes. Então, do alternador, então, pessoal, sai, né? Bom, 18 amperes. E se eu quisesse considerar a corrente de linha, em cada linha, ele está falando assim, que é a corrente total. Então, a corrente de linha é a corrente que sai na linha 1, na linha 2, na linha 3. E L1 vai ser igual a IL2, que vai ser igual a IL3, que vai ser igual a corrente total de linha, que é 18 amperes, dividido por 3. Então, isso aqui vai ser igual a 6 amperes. Tá certo? Então, aí, fechou o cálculo da corrente para a ligação delta. Dúvida aí, pessoal? Posso passar para a ligação estrela? Então, 6 amperes, tá? Corrente de linha, então. Então, agora eu vou passar para a ligação estrela. Na ligação estrela, o que eu vou fazer? O alternador continua com a ligação estrela, né? Então, ligação carga em estrela. Então, pessoal, vai vir as 3 linhas lá da fonte. Então, eu vou pegar aqui, ó. A carga agora vai ser ligada assim, ó. Então, vai vir uma ponta aqui, vai ligar aqui, né? Na hora de ligar o motor no esquema trifásico, você vê isso aqui, ó. Como essas cargas estão equilibradas, né? São R para todo mundo, a somatória dessas correntes aqui é 0. Então, esse fio aqui é o fio neutro. Então, não há necessidade de ligar esse fio, tá? Não vai ter corrente no neutro. Se fosse um sistema desequilibrado, vai vir aqui, ó, L1, L2, L3, tá? E esse neutro aqui, ó, esse fio, você liga ele aqui no meio, ó. Se o sistema estiver equilibrado, não vai ter corrente no neutro. Essa corrente aqui vai ser 0. Então, não há necessidade de colocar esse fio, tá? Mas, se tiver uma resistência aqui diferente, se você ligar uma carga monofásica, vai drenar uma corrente aqui diferente. Então, a somatória não vai ser 0. Aí, essa corrente neutra aqui vai ser diferente de 0. Se você não tiver essa ligação neutra aqui e o seu sistema estiver desequilibrado, vai aquecer os condutores, tá? E aí a energia, o motor vai aquecer as máquinas elétricas. Pode ser que dê algum problema, beleza? Então, vamos lá. Ligação, então. Aqui, pessoal, a tensão que vai vir da linha é 220. 220 volts, tá? Então, se você pensar que você está aplicando 220 aqui, ó, em cada fase, né?
Cada fase aqui vai ser a tensão aplicada em cada R desse. Então, ela vai distribuir. Essa razão de distribuição aqui não é 2, é raiz de 3. Então, a tensão em cada fase aqui vai ser raiz de 3 do valor da tensão de linha. Tá? Então, vamos começando fazendo esse cálculo. Ó. Qual que é a tensão de fase? A tensão de fase, VF, em cada fase, vai ser igual a tensão de linha, que é U, dividido por raiz de 3. Isso vai ser igual a 220 volts dividido por raiz de 3. A gente faz tanto essa conta aqui que a gente já sabe que isso aqui vai dar 127 volts. RMS. RMS, tá? Alternado, AC. Qual é o valor da corrente, pessoal? A corrente, em cada fase, vai ser o valor da tensão, que é esse valor que nós calculamos, dividido pelo valor da resistência R. Então, vai ser igual a 127 volts, dividido por 63,5 ohms. Isso aqui vai ser igual a 2 amperes em cada fase. Considerando as 3 fases, a tensão de fase total, IF total, vai ser igual a 3 vezes a corrente de cada fase, que vai ser igual a 6 amperes. Tá certo? Bom, essa mesma corrente de fase, pessoal, nesse tipo de ligação, vai ser igual à corrente de linha. Olha só, o alternador tá a corrente de linha, ó. A corrente que sai aqui em cada linha vai ser igual à corrente em cada fase. Ó. Se eu pegar a carga aqui agora e ligar essa carga aqui, ó, aí se eu ligar aqui para cima, né? Liga essa ponta aqui, ó, liga essa outra ponta aqui e liga essa outra ponta aqui. Então, essa corrente que sai aqui, I1, IL1 e L2, tanto faz aqui a ordem, né? A numeração, e L3, vai ser a corrente em cada fase. Ó. A fase 1, fase 2, fase 3. Desculpa aí, tá, pessoal? Minha mão... E F3, o desenho não ficou muito bom, não? Então, olha lá, IL é o lado do gerador, IF é o lado da carga. Essa corrente é igual. Então, nessa configuração aqui, a corrente total drenada nas fases vai ser 6 amperes. Tá certo? Bom, olha só que interessante, pessoal. Tem um esquema de ligação. Nessa ligação, né, a corrente drenada aí do motor é 6 amperes. Tá certo? Naquela ligação anterior que a gente fez, foi 10,4 amperes. Então, na hora de partir esse motor, pessoal, ele sair da condição parado e movimentar esse motor, é melhor a gente fazer a ligação dele estrela, parte ele com estrela, porque ele vai drenar uma corrente menor, tá? Porque a corrente partida é um momento crítico do motor. Depois que ele já estiver em funcionamento, né, que ele já tiver partido, a gente muda a ligação dele, usa chaves mecânicas para mudar a ligação dele para delta. Então, ele parte em estrela e depois muda a configuração dele para triângulo. Né? Quando a gente fala método de partida de motor estrela, triângulo, é isso. Ele parte estrela porque ele drena uma corrente menor, a tensão aplicada em cada fase é menor, consequentemente, a corrente é menor, e depois a gente muda a configuração dele para delta. Aí, na configuração delta, toda a tensão de linha vai ser aplicada em cada fase. Aí vai aumentar a corrente também. A corrente vai ser maior. Beleza? Bom, então tá aí o exercício 1, tá, pessoal? Dessa parte. Então, é 9h40 agora. Então, como eu falei aquela hora, né? Agora nós vamos resolver, eu vou resolver junto com vocês. Dúvidas aí? Desse exercício 1? Não, tá tranquilo, professor. Beleza. Então, vocês têm que ficar atento aí,
Quando o pessoal falar que o sistema está desequilibrado, vou dar a dica para vocês, tá? Essa ligação aí do item 1, pessoal, é o ideal. Imagina que vocês, enquanto engenheiro de Minas, né? Vamos imaginar que vocês estão trabalhando numa mineradora pequena e não tem um engenheiro eletricista lá, porque né, ficaria muito caro. Então, na hora de fazer a ligação do motor trifásico, o ideal é que traga 3 cabos, faça um ramão só para o motor, tá certo? Aí você teria essa condição da letra A. O problema, pessoal, é o que nós vamos resolver aqui agora na letra B. É esse sistema o sistema não ficar equilibrado. O sistema ficar desequilibrado, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aí agora a solução desse exercício e vou colocar a solução dele aqui para a gente acompanhar. Se eu for resolver esse exercício todo aqui, não dá tempo de a gente passar na lista 2, na parte 5. Deixa eu olhar aqui, só um minutinho. Então, tá aí, pessoal. Vocês vão, na hora de tirar o scanner aí, usar o scanner para mostrar essa solução, ficou meio, como a solução tá a lápis, tá? Então, não ficou muito, mas dá para entender. Aqui eu vou compartilhar aqui e explicar para vocês, tá? Bom, então eu estou compartilhando a tela aí, né? Até achei que não estava, mas está. Bom, acompanha aí, pessoal. O exercício 1, então, eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, ele está explicando a ligação no gerador, carga em delta. Quando você tiver a carga em delta, é só olhar essa figura aqui, ó. 220 volts está sendo aplicada sobre cada carga. Então, a tensão de fase é igual a corrente de fase vai ser raiz de 3, corrente linha dividido por raiz de 3. Ligação estrela, essa outra ligação, né? Fiz o cálculo com vocês aqui, ó. Fiz aqui o cálculo, né? Tensão em cada fase. Então, tem um probleminha aqui nessa solução aqui, né? Porque eu falei que a potência, nem precisava ter colocado essa potência aqui, ligação delta. Nessa ligação delta aqui, ó, a tensão de fase é igual à tensão de linha, que é 220. Então, tem que corrigir esse 127 aqui. Na hora que eu passei para vocês aqui, né, não tem esse 127, não. VF igual a 1, tá? Então, IF é igual a 220 dividido por... Eu coloquei aqui certo, mas aqui essa relação aqui está errada. Para as 3 fases na carga, né, deu 10,4, corrente total drenada do alternador. Então, foi isso que eu resolvi com vocês aí. Bom, questão 2, pessoal. Só de fazer esse desenho aí leva um pouco de tempo. Ele tem um conjunto de cargas. Ele falou o seguinte: eu tenho um sistema trifásico. Aqui eu numerei as linhas, né? Tem a nomenclatura na BNT que a gente chama primeira fase de A, B e C. E o neutro. Tá? Então, o que ele está dizendo? Eu preciso ligar um conjunto, um motor trifásico de 6 cavalos. Bom, na hora de ligar esse motor, a carga 1, na hora de ligar o motor aí, pessoal, essa ligação é bem tranquila, né? Basta eu ir lá na ligação, ó, colocar ele aqui, ó. Olha lá, peguei aqui a ponta dele, a ligação dele aqui é delta. Ele não falou nada. Ligação delta, tá? Então, olha lá, peguei a primeira ponta, liguei na fase A, a outra ponta liguei na fase B e a outra ponta que liguei na fase C, tá? Vamos assumir essa ligação delta aqui é que vai drenar uma corrente maior, tá? Então, vai drenar uma corrente maior. Então, essa rede elétrica aqui tem que suportar esse cálculo que a gente vai fazer, tá certo? Bom, aí ele falou o seguinte, que eu tenho um outro conjunto de 9 lâmpadas, só que essas lâmpadas, pessoal, é de 220 volts. 9 lâmpadas, cada uma delas
é de 200 watts. 220 volts, então. Então, a ponta dessas lâmpadas tem que ser entre fases, porque ela é 220. Então, eu vou pegar essas 9 lâmpadas aí, ó, e vou distribuir. Colocar 3 lâmpadas ligadas entre fase A e fase B, tá? Vou pegar outras 3 lâmpadas e colocar entre fase B e fase C. E vou colocar outras 3 lâmpadas entre fase A e fase C. Estão vendo? Eu distribuí, tem 9, né? Elas precisam de uma tensão de 220. Então, cada conjunto de 3 lâmpadas, eu fiz uma ligação em 220, mas respeitando a distribuição entre fases. Tá certo? Então, lâmpadas de 200 watts, 9. Beleza? Bom, agora, pessoal, ele está dizendo que eu tenho um conjunto de 12 lâmpadas incandescentes. E essas lâmpadas, elas consomem, né? Elas precisam de uma tensão de 127 volts. Tensão de 127, então tem que ser a fase e o neutro. Entre fase e neutro. 12 lâmpadas. Então, eu vou distribuir 12 lâmpadas aqui, ó. 4 lâmpadas, tá? Eu vou ligar na fase A. Entre fase A e neutro. 4 lâmpadas eu vou ligar entre a fase B e neutro. E as outras 4 lâmpadas eu vou ligar entre a fase C e neutro. Tá certo? De maneira que o sistema fique equilibrado. E no final, pessoal, ele falou que tem 3 motores monofase de 2 cavalos. Rendimento 75%, fator de potência 0,78, 127 volts. Então, não tem alternativa. Eu vou ligar o motor M1 na fase A, o motor 2 na fase B e o 3 na fase C, tá? O que acontece, pessoal, é que numa rede industrial, o eletricista, ele sai ligando esses negócios, ele não tem esse conhecimento que nós estamos passando aqui para vocês. Ele sai pendurando esses motores aí de qualquer jeito, tá? Se ele ligar os 3 motores, todo mundo numa fase só, aquela fase que for ligada vai drenar uma corrente maior, né? Que as demais fases. E aí, essa corrente diferente vai causar um problema que a gente chama que o sistema vai ficar desequilibrado. Vai causar um fator de potência, tá certo? Pode causar um fator de potência, pode aumentar, pode causar o problema do aquecimento dos condutores, que é a corrente de sequência, corrente neutro. Então, é isso que nós vamos calcular aí agora. Do jeito que ele distribuiu aqui agora, o sistema ele vai ficar equilibrado, porque nós distribuímos, né, tomando cuidado para que o sistema fique equilibrado, tá? Se você distribuir isso aí de qualquer jeito, o sistema vai ficar desequilibrado. Bom, primeiro, então, pessoal, ele está querendo saber qual é que ele está perguntando, ó. Fazer o esquema de ligação, né, de modo que o sistema fique balanceado. Então, enquanto engenheiro de Minas aí, como eu falei, né, se vocês fizerem esse desenho aí, ó, que nós acabei de mostrar para vocês, está perfeito. Tá? Esse desenho aí, ó. Tá certo? Jogou aqui de qualquer jeito aqui, né? A pessoa está com pressa, jogou M1, M2, M3 numa fase só. Quando você chegar lá na sua empresa, a pessoa vai ter só os buraquinhos lá. O cara mediu lá com o motivo, opa, tem 127 aqui. Ele vai puxar um fio lá e ligar os 3 motores em paralelo. Tá certo? Aí vocês vão lembrar da aula de eletrotécnica. Aí na hora que o motor começa a queimar, né? Lembrar do nosso amigo Daniel Mateu lá, que tem a fábrica de gelo, o motor dele queimava. Uma semana queimava 3 vezes, 2 vezes, tá certo? É porque não está sendo obedecido, né? Essas regrinhas básicas aí, ó. Beleza? Bom, a potência do conjunto de 9 lâmpadas, pessoal, de 200 watts, você vai multiplicar 9 vezes 200, vai dar 1.800 watts. Tá certo? Potência do conjunto de 12 lâmpadas, 150 watts, é 12 vezes 150, dá 1.800 watts também. Foi coincidência isso aí, tá? Na hora que eu multipliquei esse 12 vezes 500 e deu 1.800, foi coincidência. Agora o motor, pessoal, vocês vão ter que lembrar do motor, né? Da questão do rendimento. Então, esse motor trifásico, ele tem 6 cavalos.
Passando isso aqui para watt, vai dar 6 vezes 736, vai dar 4.416 watts. Tá? Essa potência elétrica aqui, pessoal, é a potência que chega na ponta do eixo do motor, tá certo? Mas isso aqui é a potência mecânica. Eu quero saber qual é a potência elétrica. Então, o rendimento vai ser igual à potência de saída dividido pela potência de entrada. Potência de saída para esse motor aí vai ser a potência mecânica. Tá? Então, potência elétrica vai ser a potência mecânica dividido pelo rendimento. 4.416 watts dividido por 0,8. 5.520 watts, então. Tá certo? Bom, então, o rendimento do motor, eu teria que aplicar 5.520 watts nesse motor para ele funcionar. Além disso, pessoal, tem a perda devido ao fator de potência do motor. O cosseno de θ, que é o fator de potência, ele falou que é 0,8, o que implica em um ângulo de 36,87 graus. Tá? E vamos lembrar que o cosseno de θ é P sobre S. Nós já calculamos isso na etapa passada do curso. O que implica que o S vai ser igual a P sobre cosseno θ. 5.520 dividido por 0,8, que é o fator de potência. O rendimento e o fator de potência, ele falou que é igual. Não sei se foi coincidência, tá? Fiz um cálculo errado aqui, tá? Na verdade, o fator de potência é 0,78 e aqui está dando 0,75. Eu acho que o anúncio que eu tirei foto aqui para vocês é de uma outra etapa. Então, o fator de potência aqui ele considerou 0,8 e o rendimento ele considerou 0,8, tá? Mas ele teria que olhar os valores certos aqui. Só para não atrasar, tá, pessoal? Depois vocês fazem isso aí, refaçam o exercício considerando os valores certos, tá? Do enunciado. Então, isso aqui deu 6.900 volt-ampere. Então, quer dizer que eu tenho que aplicar uma tensão, então, de 6.900 VA no motor para vencer a perda dele devido ao fator de potência, tá? Vai sobrar uma tensão elétrica, uma potência elétrica, e ainda tem que vencer o rendimento. As perdas devido ao atrito, devido à esterese, devido à corrente Foucault, né? Para depois chegar lá na ponta do eixo do motor, 4.416 watts. Certo? Bom, se eu quiser calcular a potência reativa do motor, seno de θ é Q sobre S. Então, Q vai ser igual a S vezes seno θ. Vai ser 6.900 vezes seno de 36,87, 4.140 VAR. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos calcular os motores monofásicos, é um motor de 2 cavalos. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 736, deu 1.472 watts. Potência mecânica do motor monofásico. Ah, tá. Eu acho que o enunciado está certo, tá? O motor trifásico tem rendimento de 80 e fator de potência de 80. Então, aquele cálculo que nós fizemos está certo. Os motores monofásicos é que tem um rendimento de 75% e o fator de potência deles é 0,78. Então, está esclarecido, tá, pessoal? Não está errado, então, a solução, não. O rendimento, então, é a potência mecânica dividido pela potência elétrica. Potência elétrica vai ser a potência mecânica dividido pelo rendimento. 1.472 watts dividido por 0,75. Então, cada motor monofásico vai drenar, vai demandar aí uma potência de 1.962,67 watts. Potência elétrica. Bom, aí agora nós vamos fazer uso do fator de potência. São dois conceitos diferentes, tá, pessoal? O fator de potência está associado ao atraso da tensão e da corrente, a esse não alinhamento, tá? O rendimento está associado, você aplica a tensão elétrica no motor, mas o eixo tem perdas devido ao atrito, tem perdas devido à corrente dissipada no cobre, tem perdas no entreferro da máquina, tem perdas devido à esterese.
São coisas diferentes, tá? Então, cosseno de θ é 0,78. Θ, então, cosseno menos 1 de 0,78 deu 38,74 graus. Cosseno de θ é P sobre S, que implica que S vai ser igual a P sobre cosseno θ. Né? Substituindo o valor de P no cosseno θ, cada motor, então, ele vai demandar 2.516,2 VA, volt-ampere. Essa unidade aqui, né, o S. Seno θ vai ser igual a Q sobre S, que implica que Q vai ser igual a S vezes seno θ. Fazendo essa conta aqui, ó, 2.516,2 vezes seno de 38,74, 1.574,6 VAR. Tá certo? Bom, considerando a potência total dos três motores, pessoal, eu vou ter, né, os três motores juntos vão demandar 5.888 watts. Eu multipliquei, ó, esse cálculo que eu fiz aqui para cada motor, multipliquei por 3. O P total vai ser multiplicado por 3, é o P vezes 3. O Q vai ser o Q multiplicado por 3. Tá certo? E o S total vai ser 4.723,8. Se eu jogar isso aqui num triângulo para os três motores, né? Aí eu calculo S aqui, vai dar esse valor, 4.723,8 VAR. Considerando só os três motores monofásicos. Bom, agora ele quer que a gente calcule, pessoal, o triângulo das potências para o sistema todo. Então, eu preciso colocar 1.800 aqui para o P das lâmpadas bifásicas, depois mais 1.800 das lâmpadas monofásicas, depois mais 5.520 do motor trifásico, depois 5.888 dos motores monofásicos. Tá certo? Quem vai contribuir aqui com potência reativa, pessoal, vão ser os motores monofásicos, apenas os motores, né? Porque as lâmpadas são cargas resistivas. Então, vai ter 4.140 VAR do motor trifásico, mais 4.723,8 dos motores trifásicos, monofásicos, tá? Aqui eu já estou... Na hora de desenhar esse triângulo aqui para o sistema todo, tem que colocar a somatória dos três motores monofásicos. Tá certo? Bom, se eu fizer o cálculo aqui total, pessoal, o P total para todas as cargas vai ser 1.800 mais 1.800 mais 5.520 mais 5.888. Vai dar 11.768 watts. O meu Q total vai ser 8.863,8 VAR. Então, se ele falar assim, desenhe o triângulo das potências para o sistema, seria só desenhar essa parte preta do sistema aqui. Você teria que calcular o S, tá? Bom, para essa parte preta aqui, pessoal, deu um ângulo de 36,98 graus. Então, ele está dizendo, ó, se eu quiser calcular tangente θ é o seno sobre cosseno. O seno é o quê? 8.863,8 sobre P, 11.768. Essa tangente aqui deu 0,753. Calculando tangente menos 1 aqui, pessoal, deu 36,98 graus. 36,98 graus. Na hora de calcular agora o fator de potência, cosseno de θ é P sobre S. O que implica que S é igual a P sobre cosseno de θ. Então, eu peguei 11.768, que era um dado que eu calculei, que eu tenho, que é o P total, dividi por cosseno de 36,98, deu 14.731 VA. Então, o S desse triângulo aqui deu 14,731. Tá certo? Bom, esse exercício é o exercício mais completo de corrente alternada que nós temos aí na lista. Ele quer que você calcule, ó,
fazer o esquema de ligação, nós fizemos calcular a corrente total drenada da linha. Total. Tá certo? E depois ele quer que você coloque um conjunto de capacitores aí que corrija esse fator de potência para pelo menos 0,95. Tá certo? Lembrando, pessoal, na prova passada eu pedi para vocês assim, faça uma análise desse triângulo. A análise que a gente tem que fazer aqui, pessoal, tudo bem, o aluno pode até explicar o triângulo, tá? Mas aqui nós estamos interessados no fator de potência. Esse φ aí está dando 36,98. Quando eu calculo o cosseno dele, está dando um valor, cosseno de 36,98, ó, deu um valor baixo. Cosseno de 36,98 deu 0. Olha lá, cosseno de 36,98. Cosseno de 36,98. Então, a análise que você tem que fazer aí é com relação ao fator de potência. Precisa explicar. Olha lá, deu 0,79. Tá certo? Nesse triângulo aí para a parte preta, o fator de potência 0,79 está dizendo que você está tendo um desperdício, há um desalinhamento da corrente da tensão de 36,98 graus. Então, a potência que está sendo realizada em trabalho não é a máxima potência entregue ao sistema. Esse aqui está ruim. A interpretação aqui está ruim. Né? O ideal é que esse fator de potência estivesse em 1, para que toda a potência entregue ao sistema seja convertida em realização de trabalho. Tá? A legislação brasileira determina que o fator de potência mínimo seja de pelo menos 0,92. O valor 1 você nunca vai conseguir, tá? Porque sempre vai ter um desalinhamento pequeno. Então, quer dizer que você vai fazer o seu sistema trabalhar entre 0,92 e 1 pelo menos. Tá certo, pessoal? Então, o que ele está pedindo aí? Corrija o fator de potência para pelo menos 0,95. Acho que essa corrente aqui eu calculei ela na próxima etapa, tá, pessoal? Coloca um capacitor que corrige o sistema para um fator de potência de pelo menos 0,95. Então, eu fiz um desenho aqui, ó. Um φ2. E esse φ2 vai ter um reativo, um QL', tá? 18,2. O que é esse φ2 aqui, pessoal? 0,95. Se eu fizer tangente menos 1 de 0,95, eu vou descobrir que esse ângulo é 18,2 graus. Tá certo? Então, eu quero que o meu novo sistema, depois de corrigido, vai gerar um reativo que é L', tá? E aí, eu quero que fique, que o novo triângulo das potências seja esse triângulo vermelho. Então, vamos calcular aqui, ó. Então, olha lá. Correção do fator de potência para 0,95. Cosseno de θ igual a 0,95. Θ, então, vai ser igual a cosseno menos 1 de 0,95. Qual o ângulo, né, que me dá um fator de potência de 0,95? Seria 18,2 graus. Tá certo? Seria esse ângulo. Bom, tangente de φ2 vai ser o novo QL', né, vai ser o novo reativo corrigido, dividido pela potência total. Essa potência total aqui, ela não muda, pessoal. A potência resistiva ali, né, do conjunto, ele não vai mudar. Então, esse QL' vai ser igual a PT vezes tangente φ2. Isso aqui vai dar um valor de 3.869,12 VAR. Tá certo? Então, o que ele está me dizendo? Que o sistema corrigido vai ficar com esse valor aqui de potência reativa. Bom, então a potência reativa precisa ser reduzida em QL original menos QL'. Né? Então, olha lá. Porque o QL' vai ser o que eu quero. Então, o total menos esse valor aqui, para onde eu quero que ele vá, vai ser 8.863,8 menos 3.869,12. Então, ele está dizendo que eu preciso
jogar 4.994,68 VAR. Eu tenho que jogar essa potência aí no sistema para que o reativo diminua. E eu vou conseguir isso, pessoal, com banco de capacitores. Existem outras soluções, mas na prática o que a gente usa mais é banco de capacitores, tá? Vocês vão ver muito aí, quando falar de banco de capacitores, é para isso. Bom, então esse QC aqui que eu preciso, pessoal, vocês já viram no curso passado, né? Vocês já fizeram até um exercício, caiu na prova também, que esse QC é ao quadrado dividido por XC. O XC é ao quadrado sobre QC. Fazendo essa conta aqui, eu encontrei 9,69. O XC é igual a 1 sobre ômega C. C é igual a 1 sobre ômega XC. Substituindo ômega por 2πf XC, eu descobri que o capacitor que eu preciso aqui, ó, seria um capacitor trifásico de 273,7 microfarad. Tá? Mas, se eu for considerar por cada fase, eu divido esse 273,7 dividido por 3, vai dar 91,2 microfarad. Então, pessoal, esse é o exercício mais completo. Se a gente estiver considerando um sistema trifásico, tá? Bom, aí ele pediu agora para fazer o cálculo das correntes. Perguntas, pessoal, até essa etapa aí que eu mostrei aqui até agora, é lógico que vocês vão ter dúvida, tá? Mas não esperem entender isso aí só ouvindo o que eu estou explicando para vocês. Vocês têm que ir lá e refazer o exercício na mão, para vocês entenderem as etapas. Tá certo? Mas gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração até essa etapa? Não, professor, de boa. Tá, beleza. Então, eu vou continuar. Lá no livro do Bollestad também, nas referências bibliográficas, mas ele sempre dá um exercício completo sobre isso aí, tá? E sempre propõe um exercício. E são formas, né, pessoal? Mas são formas desde que você saiba interpretar, né? Aquela coisa que o pessoal fica criticando, engenharia é só aplicação de forma. Ah, tá bom. Besteira, né? Você tem que saber interpretar. Se você não souber interpretar, não vai adiantar nada, vai causar um problema. Bom, o cálculo das correntes aí, pessoal, cálculo das correntes drenadas. Carga 1, as lâmpadas, né? A gente sabe que potência é E vezes I, o que implica que I vai ser igual a P sobre E. Aqui esse 2φ aqui é bifásico, duas fases, tá? Vai ser igual a 1.800 watts dividido por 220. Então, cada lâmpada, pessoal, numa ligação de 220 volts, a tensão é o dobro. A corrente vai ser 8,18 amperes. Vai drenar uma corrente menor. A potência vai ser a mesma. Tá certo? Carga 2, lâmpadas monofásicas. 1.800 watts dividido por 127, 14,17 amperes. Tá certo? Bom, carga 3, motor trifásico. P é igual V RMS vezes I RMS vezes cosseno θ. O I RMS vai ser P dividido por V RMS cosseno θ. Então, fazendo essa conta aí, vai dar 5.520 watts dividido por 220 vezes 0,8. Observe que aqui, pessoal, como ele usou a potência elétrica, né? Tensão I, eu já peguei o valor da potência lá, do valor de I do R. Vocês vão retornar lá e ver que não entrou rendimento aqui, tá? Porque eu já peguei a potência elétrica direto. Então, deu 31,36 amperes. O motor trifásico está drenando essa corrente total. Se você quiser saber por fase, divide esse valor por 3. Né? Se a potência do motor de fase é 31,36, por fase é isso aí dividido por 3. Então, ó, na linha, o motor está drenando 33,36. O EL, na verdade, seria o IL, tá, pessoal? Tem um erro aqui, IL. IL trifásico seria 31,36 vezes raiz de 3.
54,32 amperes, a corrente total na linha. Que o EL seria tensão de linha. Isso aqui seria um IL, corrente de linha total. Corrente de linha total trifásica vai ser 54,32, tá? Ampere. Carga 4. A corrente IRMS vai ser, são os 3 motores monofásicos. 1962,67, que é a potência elétrica que nós já calculamos, considerando o rendimento, dividido por 127 vezes 0,78, que é o fator de potência. Vai dar, então, 14,8 amperes. Os 3 motores monofásicos, né? Um φ aqui vai ser 3 motores monofásicos, vai ser igual a 3 vezes 19,8, que vai ser aproximadamente 54,4 amperes. A corrente total de linha vai ser, então, 8,18 das lâmpadas bifásicas, mais 14,17 das lâmpadas monofásicas, mais 54,32 do motor trifásico, mais 54,4 dos motores monofásicos. Então, a corrente total drenada da linha, pessoal, vai dar 131 amperes. Então, o alternador, então, vai ter que ser capaz de fornecer esse valor aí. Se eu perguntar assim, qual é o valor em cada linha? Isso aí é a corrente total que está sendo drenada do alternador, mas ele é trifásico. Qual que seria o valor por cabo? No cabo A, fase A, na linha A, na linha B e na linha C. Seria pegar esse valor aí e dividir por 3. Lembrando que esse valor aqui é alternado, tá, pessoal? Valor alternado. Então, tá aí, pessoal. Como eu falei, né? Esse exercício aqui ele é bem completo, ele é longo. Então, por isso que, como não dá tempo de fazer ele todo, dá tempo, dá. No quadro, dá. Mas ele consome muito tempo. Então, tá aí a solução dele, né? E vocês podem pegar o livro do Bollestar, que ele tem, né? Ele resolve vários exercícios, exemplos, usando esse conceito aí. Isso aí está lá na parte de sistemas polifásicos do livro do Bollestar. Beleza? Bom, 10 e 15, então, aqui, pessoal. Eu vou parar aqui, então, de compartilhar a tela e queria saber se vocês querem tirar alguma dúvida. Para a gente passar, então, para a parte 2, que seria a parte de corrente contínua, tá? Mas eu vou aproveitar que é 10 e 15, gostaria de fazer um intervalo aqui de mais 15 minutos, fazer um intervalo menor. Aliás, dá tempo da gente resolver tudo. A gente pode fazer um intervalo de 10 e 15, voltar às 10 e fazer um intervalo de 20 minutos. 35. Vamos voltar às 10 e 40. 10 e 40, tá certo? Que aí a gente resolve agora. Parece que é grande aqui a etapa 2 da lista, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Tá certo? Essa parte 3 aqui, ó. Essa que nós precisamos resolver, né? Tá certo? Beleza aí? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não, tá tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos fazer um intervalo, então, 10 e 15. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, aí às 10 e 40 a gente retorna, tá bom? Beleza, então. Então tá certo. Eu vou parar aqui a gravação, né? Para ficar dividido o vídeo em 2 etapas e parar aqui o compartilhamento.